Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 46ª aula da Base Comum, uma aula de ecologia. Nessa aula, nós vamos conversar a respeito de dinâmica de populações. Nós vamos ver como que as populações se alteram ao longo do tempo e o que vai causar essa alteração nas populações. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Dinâmica populacional. Então, isso vai estudar a flutuação, a variação de uma população. Lembrando que população são indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, que vivem na mesma área ao mesmo tempo. E existe uma variação de uma população para outra. Aqui, por exemplo, eu peguei uma raposa, olha os filhotinhos dela, 1, 2, 3, 4 filhotes, então são poucos filhotes. Aqui, olha essa borboleta, cada ovinho desse aqui que desenvolva vai ter uma nova borboleta. Então, veja que esse ser aqui pequenininho, meu estrategista R, rapidamente coloca um monte de ovos. Se todos eles forem viáveis e eclodirem, a quantidade de borboletas que eu botei vai ser enorme. A raposa, com esses 4 filhotinhos aqui, eles têm uma dinâmica populacional diferente dessa aqui. Como é que eu estudo a minha população? Um dos fatores que eu tenho que observar é a densidade. O que é a densidade? Eu vou olhar o número de indivíduos de uma espécie e a área aonde essa espécie ocorre. Então, quando eu tenho essa razão aqui do número de indivíduos pela área, eu vou ter então a densidade da minha população. Existem populações que naturalmente têm uma densidade alta, existem populações que naturalmente têm uma densidade baixa. E existem populações que sofrem influências nessa densidade devido a fatores antrópicos. Então, o ser humano pode alterar ali a densidade populacional. Professora, fatores naturais podem? Podem. Eu posso ter um enchente numa área e eliminar uma população. Posso ter geada numa área e eliminar uma população. Posso ter a chegada, a introdução de uma outra espécie exótica e aí ocorrer uma competição, uma eliminação de indivíduos de uma população. Então aqui, a minha população ela tem um determinado tamanho. Esse tamanho ele é afetado por alguns fatores. Então, como que eu aumento a minha população? Pela natalidade, então nascer indivíduos aumenta a minha população. Pela imigração, a chegada de organismos de outras áreas aumentam a minha população. Essa minha população pode diminuir? Pode. Quais são os fatores que podem provocar a diminuição da minha população? A mortalidade, então os indivíduos que morrem saem da minha população, e a emigração, indivíduos saírem dessa minha população, então também diminui. Essa minha população, ela pode ser uma população que cresce, que decresce ou que fica estável. Fácil da gente ver isso, né? Se o número de indivíduos que nascem e que chegam, né, for maior do que o número de indivíduos que morrem e que saem, então a minha população está crescendo, porque tem mais gente chegando nessa população do que saindo. Se o número de indivíduos que nascem e que chegam for menor do que o número de indivíduos que morrem e que saem, a minha população está em declínio, ela está decrescente. Por quê? Porque tem mais gente morrendo e saindo do que chegando e nascendo. E a minha população ela é estável quando? Quando eu tenho um equilíbrio aqui, quando eu tenho uma igualdade. O número de indivíduos que nascem e o número de indivíduos que chegam é igual ao número de indivíduos que morrem e o número de indivíduos que saem. Se eu tenho essa igualdade aqui, então a minha população está estável. Ela nem cresce, nem decresce, ela permanece estável ao longo do tempo. Aqui, então, para que a minha população seja estável, o número de indivíduos que nascem e o número de indivíduos que chegam tem que ser igual ao número de indivíduos que saem e o número de indivíduos que morrem. Se a minha balança pesa mais para cá, ou seja, eu tiver mais imigração, mais mortalidade, a minha população diminui. Se a minha balança pesa mais para cá, eu tiver maior natalidade, maior chegada de indivíduos, eu vou ter então um aumento da minha população. Se dentre aqueles fatores que vão alterar o número de indivíduos da minha população, eu posso estudar a reprodução como foco. Quando eu faço isso, eu divido a minha população em 3 grupos
ecológicos. Que 3 grupos são esses? A faixa da minha população, que é chamada de pós-reprodutiva, então vejam, pós é a parcela que já se reproduziu, é uma parcela que não é mais capaz de se reproduzir, ela passou do período reprodutivo. Eu vou ter também uma faixa de indivíduos na minha população que é reprodutiva. O que isso significa? São indivíduos que estão maduros sexualmente e que são capazes de deixar descendentes nessa minha população. Então, a reprodução desses indivíduos vai aumentar o número de indivíduos na minha população. E eu vou ter uma faixa de indivíduos que é chamada de pré-reprodutiva. Vejam, pré, antes, reprodutiva. É aquela parcela que ainda não está madura sexualmente, ainda não é capaz de se reproduzir. Quando eu analiso uma pirâmide etária assim, com esse formato clássico de pirâmide, o que eu vejo? Eu tenho uma grande quantidade de indivíduos da minha população, uma parcela grande, que está na fase pré-reprodutiva. Ainda não aconteceu o amadurecimento sexual. Porém, se eu não tiver outros fatores influenciando, esses indivíduos chegarão à maturidade sexual. Vejam, aqui no meio eu tenho a minha parcela reprodutiva da população e aqui a menor quantidade de indivíduos é onde eu tenho a parcela pós-reprodutiva. Se eu olho uma pirâmide assim, o que eu entendo? Que essa minha população está em crescimento. Eu tenho poucos indivíduos pós-reprodutivos, uma quantidade mediana de indivíduos reprodutivos e vejo a parcela aqui de pré-reprodutivos, considerando que nenhum cataclismo ocorra, não cheguem muitos predadores, não haja morte por doença. A tendência é que essa faixa pré-reprodutiva chegue à maturidade sexual e aí eu tenha muitos indivíduos na minha população. Quando eu olho uma população nesse formato aqui, vejam, a quantidade de indivíduos pós-reprodutivos equivale a de reprodutivos, que equivale a de pré-reprodutivos. Então, vejam, eu não tenho um aumento de indivíduos com potencial de reprodução e também não tenho uma redução de indivíduos aqui pós-reprodutivos e nem o inverso, né? Não tenho muitos indivíduos pós-reprodutivos e nem poucos pré-reprodutivos. Então, isso mostra o quê? Que essa minha população está estável. Caso não haja fatores adversos, além dos reprodutivos, doenças, predadores, competição, cataclismo, qualquer coisa assim, essa população deve continuar estável, nem vai aumentar o número de indivíduos, nem vai reduzir o número de indivíduos. E eu posso ter a minha pirâmide invertida. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Uma grande quantidade de indivíduos pós-reprodutivos, são aqueles que já passaram da maturidade sexual, que não vão se reproduzir mais. Uma parcela mediana reprodutiva, mas vejam ó, que essa parcela tem uma tendência à diminuição. E a menor parte da minha população é pré-reprodutiva. O que eu entendo? Que essa minha população está em declínio. Porque os indivíduos que vão garantir as futuras gerações estão em menores quantidades do que os pós-reprodutivos e os reprodutivos. E esses reprodutivos aqui, ó, vejam que a tendência é que haja uma redução. Então, essa minha população está em declínio, mesmo não considerando fatores adversos, tá? Então, aqui, ó, a distribuição etária da população, aqui no caso, eu estou influenciando a natalidade e a mortalidade, porque os indivíduos pós-reprodutivos aqui, eles já atingiram a idade depois da maturidade sexual, então a tendência é que com o passar dos anos, devido à idade avançada, eles venham a ser retirados da população, né? A população em crescimento, então, a predominância de indivíduos pré-reprodutivos. A população estacionária ou estável, eu tenho mais ou menos uma equivalência entre as idades, entre as classes de idades. E uma população que está em declínio, eu tenho então a predominância de indivíduos pós-reprodutivos. São indivíduos que já se reproduziram e que a tendência é que ao longo dos anos, devido à idade que vai se avançando, eles sejam retirados da população devido à mortalidade. Curva de crescimento. Então, o que é o potencial biótico? O potencial biótico é a capacidade de crescimento de uma população. Então, a gente já viu, né, que se nasce e chega, a minha população tende a crescimento. Bom, a priori, se eu não tiver nenhum fator limitante, se eu não tiver nada que segure o crescimento da minha população, a tendência é que ela tenha um crescimento exponencial. Essa minha população vai crescendo de forma
alta, né? No início aqui eu tenho um crescimento baixo, mas como essa curva aqui é uma curva exponencial, rapidamente ela cresce e se desenvolve. E se não tiver nada que barre, a tendência é que essa minha população chegue a um número enorme de indivíduos. Teoria de Malthus. O que Malthus ele fala? Ele diz que eu tenho uma variação entre o crescimento da população e os recursos. Então, se eu não tiver nenhum fator limitante, a minha população ela vai crescer de forma exponencial. Ela vai crescer aqui numa progressão geométrica. Essa linha azul aqui, né, letra A, está representando o crescimento da minha população. Essa linha aqui cor-de-rosa, B, ela representa os recursos. Então, os recursos eles estão crescendo numa progressão aritmética, enquanto a população tem a tendência em crescer em progressão geométrica. Isso vai mostrar que é um desacordo entre os recursos e o desenvolvimento da minha população. É importante que haja esse desacordo. Se não houver esse desacordo, eu vou ter uma população que cresce de forma absurda, astronômica. Não há o que limite essa minha população. A resistência do meio é o que? São os fatores que vão limitar o crescimento da minha população. O que vai limitar o crescimento da minha população? A disponibilidade de recurso. Professor, o que é recurso? Recurso é qualquer coisa que a minha população precise, que limite o desenvolvimento dela. Pode ser água, pode ser alimento, pode ser espaço, pode ser inclusive número de fêmeas, porque fêmeas têm os gametas viáveis e geralmente são as fêmeas que gestam e que cuidam dos filhotes, geralmente. Então, isso significa o quê? Se eu tenho vários machos e poucas fêmeas, a quantidade de fêmeas limita o desenvolvimento da população. Porque depois que essa fêmea emprenhou, ela não está mais disponível para aquela população. Então, aqui alimento, se eu não tenho alimento suficiente, ocorre competição por alimento e a morte por fome. Espaço, os seres têm um espaço que eles necessitam para sua sobrevivência. Se eu não tiver espaço suficiente para todo mundo, começa a briga por espaço e a eliminação da população. Competição. Aqui tem competição entre populações, mas eu posso ter também a competição intra-populações, né? A competição, ela faz com que, quando os recursos são limitados, eu tenha uma briga por aquele recurso. Essa competição elimina organismos da minha população. Predação. Predação é um fator importantíssimo. E aqui eu quero fazer um parênteses maior para a gente falar sobre isso. Quando a gente é criança e às vezes a gente vê algum documentário, Globo Repórter, Repórter Record, qualquer coisa assim, Discovery Channel, geralmente, se você perguntar para uma criança, ela vai dizer que tem os seres maus que matam os outros. Esses seres maus são os predadores. Agora a gente já pode ver que esses predadores eles não são seres maus, eles simplesmente precisam se alimentar. Se eles precisam se alimentar, eles precisam comer aqueles outros seres, senão são eles que morrem. Então o que eles estão fazendo é lutando pela vida deles. Se eu retirar um predador do ambiente, a quantidade de presa vai crescer assustadoramente e vai causar um desequilíbrio enorme no meu ecossistema. Então, presta atenção. Se eu tenho uma população de lobos e eu retiro aquela população de lobos dos locais, os animais que são predados pelo lobo e são herbívoros normalmente, vão crescer assustadoramente. O número de indivíduos, a densidade daquela população vai crescer. Significa o quê? Toda a vegetação vai ser consumida. A hora que eu tiver um consumo de toda a vegetação, nenhum outro ser vivo permanece ali. E aí eu vou começar a ter um declínio de todo aquele ambiente. Então o predador ele é importante porque ele controla a população de presas. Outra coisa, a grosso modo eu posso dizer que uma população de predadores é benéfico para a população de presas. Puxa, professora, benéfico como? Quem são os indivíduos que o predador retira da população? Ele vai tirar os indivíduos mais suscetíveis, mais fracos. Então, muitas vezes, ele tira da população os indivíduos doentes. Se ele tira os indivíduos doentes da população, ele impede que essa doença se alastre e que passe para todos os outros. Lembrando que animais diferentes de seres humanos não vão ao médico, não tomam remedinhos e não melhoram. Então, a tendência é que até aquele ser doente morrer, ele espalhe a doença para um grande número de indivíduos da população. Parasitismo, então um parasita, dependendo da quantidade de parasita, ele pode causar um declínio da população. Então, essas resistências, elas vão evitar o quê? Que haja aquele meu crescimento exponencial.
aqui, ó, a gente pode observar essa curva de crescimento. Então, aqui em preto, eu tenho o potencial biótico da minha população. A tendência é que essa minha população cresça exponencialmente, sem controle. Mas não é isso que acontece. Então, eu tenho aqui, ó, esse azul aqui, é a capacidade de suporte. É quanto o meio suporta. Quanto que esse meio permite que viva a população. O que está em amarelo aqui, ele representa a resistência do meio. São aqueles fatores que a gente já viu. A competição, a carência de alimentos, de água, de espaço. Então, são os fatores que vão criar resistência. E em vermelho, então, a gente vai ter o crescimento real da minha população. Ou seja, essa minha população, ela poderia crescer aqui, representado por essa linha preta. Mas isso não ocorre por quê? Porque eu tenho uma resistência do meio. Essa resistência impede que essa minha população cresça indefinidamente. Então, ela vai crescer aqui. E ela vai ficar tangenciando, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, a capacidade de suporte do meio. O quanto que o meio pode suportar. Por que ela não pode passar muito a capacidade de suporte do meio? Porque aí o meio não suporta aquela população. Não tem nutriente suficiente, não tem água suficiente, não tem espaço suficiente, não tem como eles sobreviverem ali. Tá? Então, a tendência é que a minha população ela cresça de uma forma um pouco mais lenta e ela fique tangenciando aqui a capacidade de suporte do meio. Essa diferença entre o potencial e o real é o que eu chamo de resistência do meio ambiente. Então, aqui, ó, eu tenho uma população de besouros, tá? E essa população de besouro foi feita a avaliação ao longo do tempo do número de indivíduos desenvolvidos, tá? Aqui, eles estavam disponíveis para ele 16 gramas de farinha, aqui 64 gramas de farinha. As outras condições eram iguais, porque o que se queria observar é o quanto que a diferença na presença de nutrientes causaria para essa população. O que se observou? Se eu tenho menor disponibilidade de alimento, a minha população ela cresce numa taxa mais lenta, porque a resistência do meio é maior. E quando ela chega aqui, ó, no quanto que o meio suporta, a minha população fica tangenciando aqui o meio. Ela não pode crescer muito mais, porque não tem alimento suficiente para todo mundo, né? Se eu forneço mais alimento, veja, a minha população se desenvolve mais rapidamente, ó, observem que a curva dela aqui se desenvolve de forma mais rápida, mas ela também vai chegar na capacidade de suporte do meio e vai ficar tangenciando aqui. Significando o quê? Significando, então, que chegou o momento em que ela atingiu a capacidade máxima de suporte do meio, senão não tem alimento para todo mundo. Competição. Esse gráfico eu já mostrei para vocês em outras aulas. Então, dois tipos de paramécium, paramécium aurelia e paramécium caudato, quando estavam separados. Vejam. Eles crescem, cada um seguindo o seu ritmo de desenvolvimento, até que atinge a capacidade de suporte do meio e ficam aqui tangenciando essa capacidade de suporte. Se eu coloco as duas juntas, como o nicho ecológico delas tem uma alta sobreposição, como eles ocupam basicamente nichos muito parecidos, observem que o paramécium aurelia, que é o pior competidor, ele acaba sendo expulso. E o outro, ele fica no desenvolvimento mais lento, porque ele tem uma resistência do meio maior, que é a presença do outro que está competindo aqui. Mas a hora que ele chega ali, ele eliminou o outro, ele se desenvolve completamente e fica lá tangenciando a capacidade de suporte do meio. Perfeito? Então, lembrando que se eu tenho dois indivíduos, duas espécies, que ocupam um nicho ecológico com alta sobreposição, ou eu vou ter a morte de um, ou eu vou ter a expulsão do local, ou eu vou ter a mudança de nicho. Aqui a gente tem um experimento feito com dois tipos de protozoários, o paramécio e o dídio. Essa setinha aqui, ó, indica onde o paramécio foi inserido no sistema e aqui onde o dídio foi inserido no sistema. Observe que o paramécio crescia sem problema nenhum, mas quando chegou aqui e o dídio foi inserido no sistema, ocorre um declínio da população de paramécio. Conforme a população de paramécio cai, a população de dídio aumenta, até que o paramécio é excluído do sistema. Veja que a curva chegou aqui ao zero. Nesse momento eu começo a ter uma queda, ó. Conforme a população caiu, dídio cai também, e aí já
sem os paramécios ele é eliminado completamente. Nesse meu segundo experimento tem esconderijos. Então tem material particulado aonde os paramécios se escondiam. Observe aqui. Aqui foram inseridos dois juntos, tanto paramécio quanto dígeno, eles começaram no mesmo período. Então veja, a população de paramécio a priori cai, enquanto a de dígeno vai aumentando, só que chega um período aqui, ó, que a população de paramécio não mais suporta a população de dígeno. Ele continua caindo. O paramécio cresce porque tinha locais onde ele poderia se esconder. Então ele não foi eliminado do sistema, ele conseguiu se esconder, conseguiu fugir. Quando essa população cai, então o paramécio consegue crescer e se desenvolver na ausência do outro protozoário. Aqui é um gráfico que mostra a oscilação entre as populações naturais. Então, esse caso aqui clássico foi estudado, os linces, que são predadores, e as lebres, que são as presas, como que uma população variava em referência à outra, tá? O meu gráfico, ele tem esse eixo aqui que mostra o tempo em anos, 1905, 1915, 1925, tá? E aqui mostra o número de indivíduos da minha população. A linha azul representa a variação na população de lebres e a linha vermelha representa a variação na minha população de linces. O que ocorre ao longo dos anos? A gente pode observar aqui que a minha população de lebre, que é a presa, ela varia com relação a essa população de linces, que é a vermelha. Observe, eu estou aumentando aqui a população de lebres. Se eu tenho muito recurso disponível, muito alimento disponível, que é a minha população de presas, imediatamente atrás vem crescendo a minha população de predadores. Só que um lince não come uma lebre uma vez na vida e fica satisfeito. Ele começa a comer várias lebres, vários dias que ele precisa se alimentar. Se eu tenho uma pressão de predação em cima dessa população de lebres, o que acontece? A população de lebres começa a cair. Muitos indivíduos são retirados da população. Se a retirada de indivíduos está maior do que a chegada, lembram daquele meu iniciozinho? A natalidade e a imigração, se ela está menor do que a mortalidade e a imigração, o que vai acontecer? Começa a decair a minha população. Esse decaimento aqui vai impactar a minha população de linces. Por quê? Porque agora a minha presa funciona como um fator limitante. Eu não vou ter mais alimento para toda aquela população, então minha população de linces cai. Quando essa minha população de linces cai, a pressão de predação em cima da população de lebres diminui. Então essa minha população de lebres pode voltar a crescer. Conforme cresce a minha população de lebres, observem, imediatamente atrás eu tenho mais recurso disponível, vai crescendo a população de linces. Ok? A pressão de predação foi muito grande? Vai cair a população de lebres. E aí eu não tenho recurso para manter a população de linces que cai. E assim vai, ó. Um gráfico, vocês podem ver, vai imediatamente seguindo o outro, mostrando que há uma relação de interdependência entre as populações de lebres e linces. Se eu retirar lebre, lince perde o alimento e cai. Se eu retirar lince, lebre vai crescer assustadoramente e vai até passar a capacidade de suporte do meio. A hora que eu não tiver mais aquele fator limitante, eu vou chegar a um período onde o meu ambiente vai começar a limitar. Por quê? Porque vai começar a faltar alimento, que são os vegetais, para essa lebre. Então eu preciso dos predadores para limitar esse crescimento desordenado da população de presas. Vamos realizar essa questão aqui, Enem 1998, no início deste século, com a finalidade de possibilitar o crescimento da população de veados no Planalto do Kaibab, no Arizona, Estados Unidos, moveu-se uma caçada impiedosa aos seus predadores, pumas, coiotes e lobos. Vejam, então foi autorizada a caça, e aqui ó, impiedosa, dizendo que podia matar à vontade os predadores dos veados, que eram quem? Pumas, coiotes e lobos. No gráfico abaixo, eu botei aqui do lado, porque fica muito apertadinho se fosse embaixo, tá? No gráfico abaixo, a linha cheia, cadê a linha cheia? É essa aqui, ó, tá? Indica o crescimento real da população de veados no período de 1905 a 1940. Então, aqui, ó, 1905 até 1940. Eu tenho essa linha aqui aumentando o número de anos. A linha pontilhada, cadê a linha pontilhada? É essa aqui, tá?
indica a expectativa quanto ao crescimento da população de veados neste mesmo período, caso o homem não tivesse interferido em Caibabe. Então, vamos lá, vamos analisar esse gráfico aqui, vejam. Nesse eixo aqui eu tenho o número de veados, eu tenho quantidade de indivíduos, tá? Então, aqui 50 mil, 100 mil. E aqui nesse outro eixo eu tenho o tempo que vai ser medido em anos, 1905, 1910, 1920, 30 e 40. Lembrando que a linha cheia mostra o que aconteceu com a população de veados e essa linha pontilhada aqui é a expectativa. Então, se o homem não tivesse interferido, o que aconteceria com a população de veados? Vamos comparar uma a outra. Bom, primeira coisa que aconteceu aqui, proibição da caça. Então, o homem proibiu a caça de veados nessa região, tá? O que eu tenho a hora que eu proíbo a caça? Eu evito que o homem retire da população os indivíduos dessa espécie. Então, eu vou aumentando aqui o número de indivíduos da espécie em questão, que são os veados. Quando chega nesse ponto aqui, o que eu tenho? Eliminação de predadores. Então, foi aqui que saiu a lei, né, que falou que poderia se eliminar os predadores, uma caça total de predadores, pumas, coiotes e lobos, que são aqueles indivíduos que caçam, predam os veados, tá? O que aconteceu? Vejam que o crescimento foi bem maior, né? Eu tenho uma curva mais inclinada aqui, né, mais rápida o crescimento. Muito bem. Se eu tirei os predadores, porque eles foram caçados, eliminados, proíbo a caça, então eu estou tirando os fatores que vão limitar o desenvolvimento dessa população. Se eu tirei os fatores limitantes, vejam que a população cresce acentuadamente. Só que o que aconteceu aqui? Primeiro, os filhotes a morrerem de fome. Então, vejam, os filhotes, eles têm o hábito de consumir o mesmo recurso que os adultos. Então, eles entravam em competição com os adultos. A competição é um fator limitante, a competição, no caso aqui, intraespecífica, dentro da própria espécie, tá? E aí, o que aconteceu? Ó, vejam que o meu crescimento estava bem acentuado, aqui começou a ficar um crescimento menor. Chegou a 100 mil, e aí o que eu tenho aqui? Declínio da população. Ué, professora, por que tem declínio? Não proibiu a caça? Não eliminou os predadores? Por que está tendo aqui o declínio? Vejam. Eu estou tendo morte por fome. Significa o quê? Os veados estão comendo a vegetação e a vegetação não está dando conta de suprir essa quantidade toda de veados. Então, veja aqui, morte de 60% dos filhotes. Aqui se atingiu uma morte muito grande dos filhotes. Ou seja, aquela minha população pré-reprodutiva não vai nem chegar na fase reprodutiva, porque ela é o indivíduo mais sensível, na hora da competição com o adulto, esse jovem morre e ele é eliminado da população. E aí eu vou tendo então aqui um declínio da espécie. Imagina-se que, se o homem não tivesse interferido aqui na eliminação dos predadores, vejam, a população ficaria aqui, ó, nessa linha pontilhada. Observem que ao longo do tempo a tendência é que com os predadores a população ficaria inclusive maior, tá? Do que com a retirada dos predadores. Por quê? Porque a competição aqui foi intensa, ao ponto de eu eliminar a vegetação e eu não ter alimento, principalmente para filhotes. Continuando a questão, para explicar o fenômeno que ocorreu com a população de veados após a interferência do homem, o mesmo estudante elaborou as seguintes hipóteses e/ou conclusões. Bom, gente, isso aqui eu modifiquei um pouquinho para ficar mais rápido, tá? Então, era para julgar isso aqui, depois o estudante, dessa vez, acertou e indicou as alternativas. Ele tinha lá, primeira alternativa, estão corretos 1, 2 e 3. Segunda alternativa, estão corretos... Para evitar isso, vamos só marcar cada alternativa aqui, o que está correto, o que está errado, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira, lobos, pumas e coiotes não eram certamente os únicos e mais vorazes predadores dos veados. Quando estes predadores, até então desapercebidos, foram favorecidos pela eliminação de seus competidores, aumentaram numericamente e quase dizimaram a população dos veados. Gente, essa alternativa aqui é bem capciosa, tá? Poderia ter ocorrido isso? Poderia.
eu poderia ter, por exemplo, tiraram os pumas, tiraram os coiotes, né? Tiraram os lobos, mas eu poderia ter, de repente, um outro predador aqui que não tivesse visível, fosse mais camuflado, ou fosse mais ativo à noite, ou não sei, qualquer alternativa que, então, tirando a competição com esses aqui, ganhasse. Porém, a gente tem que se prender ao que o texto fala. E o texto, em momento algum, cita qualquer outro predador que apareceu ali. Nem o gráfico mostra a interferência de nenhum outro predador. Então, a gente considera essa alternativa falsa. Eu não tenho nada disso falando no texto, eu não posso inventar nem ficar elucubrando coisa que o texto não fala. 2. A falta de alimentos representou para os veados um mal menor que a predação. Gente, um mal menor? Não. O que a gente viu? Tiraram os predadores e, de repente, a população começou a morrer de fome. A competição pela falta de alimento fez com que morressem principalmente os filhotes, que era aquela população pré-reprodutiva. Tá? Então, vejam, isso aí mostra um declínio, a tendência ao declínio da minha população. Inclusive, na linha pontilhada, se vocês lembram, se tivessem os predadores em certo ponto até manteriam um equilíbrio populacional. Então, essa alternativa aqui também está errada. Ainda que a atuação dos predadores pudesse representar a morte para muitos veados, a predação demonstrou-se um fator positivo para o equilíbrio dinâmico e a sobrevivência da população como um todo. Bom, isso aí nós vimos no gráfico, né? Isso aqui está correto. Nós vimos justamente que, se não tivessem eliminado os predadores, aquela linha pontilhada se manteria mais constante e superior ao longo do tempo em relação à população com um crescimento real, visto que ali aparecem a retirada dos predadores. A última, a morte dos predadores acabou por permitir um crescimento exagerado da população de veados. Isso levou à degradação excessiva das pastagens, tanto pelo consumo excessivo como seu pisoteamento. Gente, essa aqui está correta. Os alunos podem até falar, professora, mas ele também não falou em pisoteamento. Ok, não falou. Mas a gente vê no gráfico claramente que eu tenho primeiro quando começam a morrer os filhotes e depois quando eu tenho uma morte de 60% dos filhotes por fome. E o gráfico fala que é por fome, então tem aqui o consumo excessivo da vegetação. Ok? Bom, crianças, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!